Imaginem o Brasil no início do século XIX, meus caros. Uma terra vasta e cheia de promessas, onde a natureza exuberante se encontrava com a ambição humana. Uma terra rica, abundante em recursos naturais. Florestas densas, rios caudalosos e montanhas majestosas compunham o cenário de um país ainda em formação. Açúcar, ouro, algodão, verdadeiros tesouros que enchiam os cofres de Portugal. Esses produtos eram a base da economia colonial, sustentando a metrópole e alimentando o comércio internacional. Mas e para os brasileiros? A história era outra. Para a maioria da população, a vida era marcada por dificuldades e opressão. Enquanto a colônia gerava tanta riqueza, o povo vivia sob o jugo pesado da metrópole. Trabalhadores e escravos labutavam incansavelmente, sem desfrutar dos frutos de seu trabalho. Leis opressivas, impostos exorbitantes, era o preço da submissão a Portugal. A burocracia colonial era implacável, garantindo que a riqueza fluísse para a Europa. Mas o vento da mudança já soprava. Ideias de liberdade e autonomia começavam a germinar entre a elite brasileira. A elite brasileira, sedenta por autonomia e liberdade comercial, encontrava inspiração nas ideias liberais que cruzavam o Atlântico, vindas da Europa e da América do Norte. Reuniões secretas e debates fervorosos alimentavam o desejo de mudança. A independência das 13 colônias e a Revolução Francesa, como um farol a iluminar o caminho. Esses eventos mostravam que a mudança era possível, que a liberdade podia ser conquistada. E então, em 1808, um acontecimento histórico, a corte portuguesa, em meio à invasão napoleônica, busca refúgio no Rio de Janeiro. A chegada da família real trouxe consigo novas possibilidades e transformações. Mal sabiam eles, mas essa chegada mudaria o destino do Brasil para sempre. A presença da corte no Brasil foi um catalisador para a independência, plantando as sementes de um futuro soberano. Imaginem a cena: navios portugueses aportando no Rio de Janeiro, trazendo não apenas a família real, mas também milhares de pessoas, costumes e ideias. Era o início de uma nova era para o Brasil, uma era de transformações profundas e significativas. O Rio de Janeiro, antes pacato, se viu tomado por uma efervescência jamais vista. As ruas, antes tranquilas, agora fervilhavam com a chegada de novos habitantes e a introdução de novas culturas. Novas construções, como o Jardim Botânico e a Biblioteca Nacional, surgiam a cada esquina. Esses novos edifícios não eram apenas estruturas físicas, mas símbolos de um Brasil que começava a se modernizar e a se integrar ao mundo. A cidade se transformava no coração pulsante do Império Português. O Rio de Janeiro se tornava um centro de poder, cultura e comércio, refletindo a nova importância do Brasil no cenário global. Em 1808, Dom João VI, em um ato de ousadia política, decreta a abertura dos portos às nações amigas. Este decreto foi um marco, permitindo que o Brasil se conectasse diretamente com outras nações e expandisse suas relações comerciais. O Brasil finalmente podia respirar, negociar diretamente com outras nações. As trocas comerciais se intensificaram, trazendo novos produtos e ideias para o país. A economia brasileira, antes sufocada, florescia. Mercados e negócios prosperavam e o Brasil começava a se destacar como uma potência econômica emergente. O café, que se tornaria o nosso ouro negro, ganhava espaço. As plantações de café se expandiam e o produto se tornava uma das principais exportações do país. A elite brasileira, antes relegada a segundo plano, agora se via mais próxima do poder, participando ativamente da vida política e social. A sociedade brasileira se transformava, com novas oportunidades e desafios surgindo a cada dia. Mas a bonança não duraria para sempre. Em 1815, com a derrota de Napoleão, Portugal exigiu o retorno de Dom João VI a Lisboa. Dividido entre a lealdade à terra natal e o afeto pelo Brasil, Dom João VI parte em 1821, deixando seu filho, Pedro de Alcântara, como príncipe regente.
As cortes portuguesas, dominadas por portugueses ressentidos, viam no Brasil uma fonte de renda a ser explorada, exigiam o retorno do príncipe regente e a revogação das medidas liberalizantes. A resposta brasileira? Indignação. O sentimento de identidade nacional que já vinha se formando se fortaleceu. A palavra independência ecoava cada vez mais alto, tanto nos salões da elite quanto nas ruas e nos campos. Independência ou morte? Em meio a esse turbilhão político, Dom Pedro I viajava para São Paulo. Era 7 de setembro de 1822, quando notícias vindas de Portugal chegaram aos seus ouvidos. As cortes exigiam seu retorno imediato, ameaçando a autonomia brasileira. Diante da afronta às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro I, tomado por um sentimento patriótico, proferiu as palavras que ecoariam pela história: independência ou morte. A data, 7 de setembro, se consagraria como o marco da independência do Brasil, o nascimento de uma nova nação. Mas a luta pela liberdade não terminava ali. Tropas portuguesas ainda ocupavam algumas regiões do Brasil. Guerras de independência eclodiram em diversos pontos do território. Na Bahia, no Maranhão, no Pará, brasileiros lutaram bravamente pela liberdade. A Marinha brasileira, sob o comando de Lord Cochrane, impôs importantes derrotas aos portugueses, consolidando a independência conquistada a duras penas. Finalmente, em 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil através do Tratado de Paz e Aliança. Era o fim de um capítulo e o início de uma nova era. A história, meus caros, é uma teia complexa de fatos e interpretações. O próprio grito do Ipiranga, imortalizado em pinturas, não aconteceu exatamente como a tradição conta. Na realidade, não houve um grito estrondoso, mas uma frase dita com firmeza por Dom Pedro I. Documentos da época relatam que Dom Pedro I, exausto da viagem, estava em uma mula quando recebeu as notícias de Portugal. Esses detalhes nos lembram da importância de questionar, pesquisar e conhecer os bastidores dos grandes eventos históricos. A independência do Brasil não se fez apenas com gritos, mas também com a inteligência e a determinação de figuras importantes. Impulsivo e, por vezes, autoritário, soube, nos momentos cruciais, colocar-se à frente do movimento pela independência e lutar pelo Brasil. Maria Leopoldina, a arquiduquesa austríaca que se casou com Dom Pedro I, teve uma atuação discreta, mas fundamental. Durante a viagem de Dom Pedro I a São Paulo, coube a ela, como regente, assinar o Decreto da Independência, em 2 de setembro de 1822. José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência, foi o mentor intelectual do processo. Político experiente e defensor ferrenho da autonomia brasileira, foi o grande articulador da independência. Com a independência, o Brasil precisava encontrar seu lugar no mundo. A jovem nação, recém-liberta do domínio colonial, enfrentava o desafio de construir uma identidade econômica e política própria. E que lugar ele encontrou? O Brasil se destacou no cenário internacional, encontrando no café a chave para seu desenvolvimento. O café se consolidaria como o principal produto de exportação do Brasil no século XIX, um verdadeiro motor da economia. As plantações se espalharam pelo Sudeste, transformando a paisagem e a vida de milhões de brasileiros. As vastas terras férteis do Sudeste se transformaram em um mar verde de cafezais, atraindo imigrantes europeus em busca de oportunidades e gerando riqueza para a jovem nação. Esses imigrantes trouxeram consigo novas técnicas agrícolas e contribuíram para o crescimento das cidades. O ouro negro, como era chamado o café, financiou a modernização do país, a construção de ferrovias, a instalação de indústrias. As ferrovias, em particular, foram essenciais para o escoamento da produção cafeeira, conectando o interior ao litoral. No entanto, o ciclo do café
também aprofundou as desigualdades sociais. A riqueza gerada pelo café não foi distribuída de forma equitativa, beneficiando principalmente os grandes fazendeiros. A escravidão, motor da produção cafeeira, seria um tema central no debate político e social do Império, até sua abolição em 1888. A luta pela liberdade dos escravos foi longa e árdua, deixando marcas profundas na sociedade brasileira. A independência do Brasil não aconteceu em um vácuo. O século XIX foi um período de revoluções e movimentos de independência em diversas partes do mundo. As ideias iluministas que pregavam a liberdade, a igualdade e a soberania popular se espalharam como um rastilho de pólvora pela Europa e pelas Américas. A independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa em 1789 foram marcos importantes nesse processo, inspirando outros povos a lutar por sua liberdade. No Brasil, a influência dessas ideias se fez sentir de forma decisiva. A independência do Brasil, em 1822, se insere nesse contexto de efervescência revolucionária, como mais um capítulo na luta pela liberdade e pela autodeterminação dos povos.